luz que caminhava. No final da tarde, as gotas da chuva faziam fortes estalos nos vidros da janela, e me lembro do rebu de um trovão. Meu coração saltava pela boca e, apreensiva, olhava, sentada na cama, a criança que há pouco dei à luz. Seus olhinhos olhavam fixamente as velas no candelabro sob a cômoda, que estavam acesas ao lado de uma imagenzinha da Virgem, que mamãe, por devoção, estimava. Pelas janelas altas do quarto, enxergava apenas uma faixa de céu azul, no horizonte, por entre as nuvens escuras. Junto ao barulho da enxurrada na rua, ouvia os murmúrios dos familiares à espera de informações minhas e da criança. Heitor, meu marido, ajoelhado diante da parede, passava as contas do rosário por entre os dedos, resmungando palavras, endoidecido. Com delicadeza, peguei o canivete, deixado por ele numa cadeira ao lado da porta, caso ele atentasse contra a criança. Você, meu neto, deve estar se perguntando por que Heitor desejava o mal a seu pai recém-nascido. Pois bem, nunca conversamos sobre isto. Temo morrer sem lhe contar um pouquinho de minha história, que também é sua. Antes de voltarmos a este assunto, vou lhe contar como tudo começou, na noite em que resolvi fugir de casa, de um romance e de um mistério. Estava noiva de Heitor. Embora não estivesse segura de meus sentimentos, pois eu era muito jovem e também houvesse interesse da família pelo casamento. Via em Heitor um homem charmoso e bom. Ele verdadeiramente era muito belo. Possuía uma barba curta e bem feita, e não tinha o bigode. Suas sobrancelhas eram grossas, a ponto de quase se emendarem uma na outra, e seu nariz era bem feito, tendendo um pouco para a direita, sem ferir a simetria do rosto, bastante corado. Possuía um sorriso irônico que a todos encantava. Vestia-se sempre com trajes escuros e andava a cavalo na companhia de 2 criados. Tinha um gesto gozado de passar a mão no topete. E, na época, ostentava o porte de futuro prefeito da divertida e movimentada Vila Brás, de 1920. Entretanto, não havíamos nos conhecido profundamente. Ele era um mistério para mim. Fomos apresentados na estação de trem, enquanto papai e eu esperávamos mamãe e tia Judite na volta de Itajubá. Olhávamos o trem a chegar à estação da Vargem Grande. O céu estava limpo e o sol de verão ardia sobre nossas cabeças, tornando necessário mais que o leque para se refrescar à sombra. Ouvia-se o barulho do trem antes mesmo de ser possível avistar a locomotiva. Algumas crianças crescidas se arriscavam correndo por entre os trilhos, enquanto os guardas as repreendiam tocando os seus apitos. Algumas charretes ficavam prontamente posicionadas para embarcarem nos vagões, produtos de laticínio gerados em Vila Brás. Havia também vendedores de amendoim, pessoas de origem simples, os violeiros sertanejos, bem como artistas de teatro que passavam pela cidade antes de seguirem para a capital paulista. Aproveitávamos para rever as pessoas e até mesmo discutir moda com as amigas, vendo as senhoras de idade avançada trajando resquícios da moda do século XIX. Respirava aliviada quando via as ex-professoras, irmãs religiosas trajando hábitos, passarem reunidas. O trem chegou. Todos nas pontas dos pés olhavam por cima dos chapéus, à espera dos amigos e parentes que desciam na plataforma. Lembro-me que era um dia festivo na cidade. O bispo da diocese iria ordenar um diácono, na qual hoje nem me lembro do nome. Muitos aguardavam os familiares de fora. O primeiro a descer do vagão foi um reverendo de Maria da Fé. Ele era muito jovem, usava um enorme chapéu preto e batina. Papai lhe pediu a bênção e ele nos deu um santinho de São José. Mamãe e titia desceram em seguida. Depois que nos abraçamos, alguém disse: "A senhorita deixou cair." Era Heitor, entregando-me o santinho que havia caído no chão. "Esta é Estela, minha filha", disse papai apresentando-nos. "Este é Heitor, filho de nosso compadre Adolfo. Estudou advocacia na capital e depois da colação foi para a Itália." "França", interrompeu Heitor, "mas tive a oportunidade de visitar a Itália.
ao final do ano, onde pude nesta ocasião assistir o Santo Padre em Roma. É outro mundo no qual não espero voltar tão cedo. Valeram os dias no navio. O latim me foi de boa valia. São muito bonitas as óperas italianas e trago boas histórias na Via Ápia. Papai riu. Venha em nossa casa depois de você se acomodar em Vila Brás. Será um prazer tê-lo à mesa conosco. O prazer será todo meu, respondeu Heitor alegremente. Fomos para casa e, antes de entrarmos no automóvel, Heitor, sorridente, me acenou. Papai fingia nada a ver. Em casa, acomodamos tia Judith. Ela viera morar conosco a pedido de mamãe, sua irmã, pois era a irmã caçula e havia perdido um marido recentemente, sem deixar filhos. Não houve transtornos com sua chegada, pois todos da casa a amávamos e estávamos de comum acordo nessa decisão. Heitor passou a frequentar nossa casa a pedido de papai e ele próprio. Me fazia ficar junto com tia Judite, com os rapazes, na copa, a fim de ouvir suas aventuras pela Europa. Pobre papai! Se ele soubesse o quanto eu compreendia suas intenções diante do meu futuro com Heitor. Papai pedia que eu mesma servisse o café, na sala, em Nevoa, pela fumaça dos cachimbos dos rapazes. Quando a conversa ficava mais séria, tratando-se das reuniões do partido, nós mulheres retirávamos da sala e íamos bordar em outra sala, pajeando os pequenos da família. Às vezes era possível ouvir as vozes alteradas durante a discussão. Heitor e eu fomos nos conhecendo aos poucos e crescia, dentro de mim, um sentimento confuso de amor, misturado com admiração. Talvez tenha terminado presa a ele apenas por admiração. Quando ele pediu a papai para me namorar, não fiz nenhuma objeção. Nunca havia me desviado de seus olhares, pois acreditei que Heitor pudesse realmente ser diferente. Não que ele demonstrasse um espírito de vanguarda ou algo parecido. Ele, realmente, era bem mais simples do que se possa imaginar, mas, por uma intuição, ou pelo que julguei ser uma, pensei que ele me tiraria da ansiedade de ajudar o mundo, vítima recente da Primeira Grande Guerra, e por fim juntos encararíamos o mundo, com bravura, e teríamos nossos sonhos fixados num mundo pioneiro, como o daqueles jovens modernistas dos quais o primo Victor trazia notícias da capital. As notícias da capital faziam meus olhos brilharem. Os movimentos colocando-nos, mulheres, em um novo perfil. A revolta contra os horrores da guerra. Os artistas e escritores daqueles anos. Eles eram tão importantes. Pelo menos era assim que eu os via, naqueles anos de minha juventude. Eles eram realmente importantes. Nestes primeiros contatos com Heitor, ele demonstrava entusiasmo e alimentava minhas ideias. Dizia-se admirado com a atuação de Minas e São Paulo, durante aqueles anos, por ocuparem o gabinete da presidência do país, no Rio de Janeiro e, por manterem a tradição dos ouros econômicos, o café e o leite, à frente do poder brasileiro que naqueles tempos não contava com indústrias, mas apenas alguns maquinários para embalar o café. Papai, que era um fazendeiro muito admirado em Vila Brás, tinha grandes lavouras de café na região, que contava com os trabalhos assalariados de antigas famílias de escravos, alforriados, que preferiam continuar na lida das fazendas e de um pequeno grupo de imigrantes italianos, cerca de 12 homens, que trabalhavam por um preço mais baixo do que os negros na lavoura. Heitor ia sempre à fazenda para conversar com papai em nome de outros cafeicultores. Papai se preocupava a cada dia quanto ao destino das nossas posses que necessitavam cada vez mais de ampliação para competir com outros fazendeiros de São Paulo. Por isso, sempre permitia que Heitor visitasse nossa casa. Ele ganhou a confiança de papai e auxiliava o bravo tio Rodolfo nos assuntos ligados à administração das terras. Com o tempo, podíamos até mesmo ficar a sós na copa, tomando café preto ao iniciar do dia, antes dos rapazes da casa saírem para a lida. Como eu ainda era ingênua. Ficávamos sentados de frente um do outro, enquanto ele me olhava com um sorriso meio lábio. Ele não parava de falar.
Falava sobre suas histórias na Europa e de suas ideias. Ele falava e eu ouvia sem querer, em nenhum momento interromper. Ficava vermelha e tentava mudar de foco para não transparecer que eu estava lhe observando enquanto conversávamos. Quando tentava pronunciar algo a ele, minha timidez me levava a um cômico desastre. Numa situação como esta, mostrei-lhe os retratos que fazia a carvão, e ele ficou profundamente admirado. Havia aprendido a desenhar na escola doméstica, num prédio de refinada arquitetura, próximo à igreja da Senhora Aparecida, nas proximidades do morro, onde hoje se encontra um cruzeiro. Usávamos por uniforme uma saia azul marinho pregueada, blusa branca com mangas compridas, golas e punhos marinhos. Comportávamos de modo exemplar e nos era ensinado manter sempre uma postura elegante e modesta. Era uma honra para as nossas famílias ter suas filhas frequentando esta escola dirigida pelas irmãs. Ele me incentivava a acreditar em meus talentos, mesmo que eu nunca me tornasse uma artista como as da capital. Vinha sempre montado em seu belíssimo cavalo, Caramelo, de raça árabe, jamais visto por estas bandas, e que fora comprado quando uma comitiva dos fazendeiros da região fora ao Nordeste e tiveram contatos com imigrantes semitas. Heitor viajava muito, ia sempre às fazendas de café, no interior de São Paulo, acompanhando seu pai Adolfo, um grande homem que liderou, na antiga Boa Vista de Itajubá, o movimento de alforria aos escravos da região, antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea em 1888. Lembro-me da festa de aniversário de nossa avó Santinha, mãe de mamãe. A casa toda se enchera com a presença dos familiares. Vovó completava 87 anos, muito forte, apenas tinha problemas com a visão. Ela estava usando um belíssimo vestido preto e se portava como uma verdadeira matriarca da família e, aos meus olhos, como uma rainha. Embora ela fosse forte, sabíamos que ela não ficaria conosco por muito tempo. Bandeirinhas foram espalhadas por toda a casa e o portão foi enfeitado com arranjos de rosas brancas do jardim. A mesa farta e bem montada com quitutes, salgados, um grande bolo e regada a vinhos. Prima Ana, ao lado do marido, tocava ao piano, afinadíssimo, as peças de Mozart. A criançada corria pela casa e meu sobrinho caçula, Peto, pregou uma peça em tia Judite que ficou muito nervosa. Acredite que ele jogou um besouro no copo da tia? Seu pai o repreendeu severamente com um puxão de orelha e o fez se recolher no quarto. As outras crianças temiam o castigo que ele poderia receber mais tarde e rezavam ao anjo da guarda. Porém, a própria tia Judite, conhecendo o gênio impetuoso do pai de Peto, advogou pelo menino, que saiu do quarto e ficou quietinho o tempo todo. Ao final desta festa, enquanto só restavam os mais íntimos da família, Heitor beijou minha mão e disse-me ao ouvido que eu teria uma surpresa. Mudando o tom da voz, ele chamou a atenção de todos, batendo uma colher numa taça de cristal e então pediu minha mão a meu pai, para a alegria da família. Mamãe Sofia, baixinha de estatura, ficou com os olhos brilhantes e, emocionada, não sabia o que dizer. Abraçou-nos e ofereceu-nos sua bênção junto a papai. Em seguida, Padre Juca, que também se fazia presente nesta ocasião, rezou uma prece no breviário, usando os óculos na ponta do nariz. A noite terminou alegremente e num espírito de cumplicidade. Tudo parecia seguir seu curso certo. Mas, com o passar dos dias, talvez pela segurança do noivado oficializado, Heitor foi demonstrando o outro lado, no qual minha cabeça não conseguia compreender, sobretudo nas suas hostilidades com as pessoas pequenas. No período do noivado, um rapaz negro de nome João executava serviços para papai, limpando o terreiro e colhendo laranjas no pomar. Ele era bem afeiçoado e possuía um olhar profundo, sereno e, dificilmente, sorria. Estava um dia em meu quarto bordando algumas peças para o enxoval e ouvi Heitor discutindo no terreiro com a voz muito alterada. Olhei pela janela e percebi que ele repreendia Ana, a criada da casa, por ter derrubado uma tigela de barro carregada de espigas de milho.
Corri para o terreiro para pedir explicação de sua agressividade. Chegando lá, João havia tomado as dores de Ana, discutindo com Heitor sobre o tratamento para com os empregados da casa. Heitor ficou uma fera com a ousadia de João e logo tentou persuadir papai a que os demitissem. Intervi na situação, dizendo a meu pai que Ana estava cansada e poderia realizar serviços mais simples e que João respeitava a todos nós. Nunca enxerguei em Heitor um santo. Longe disso, entretanto, percebi pela proximidade que ele atuava o tempo todo. Não o compreendia. Nas reuniões do partido, ele se comportava como um verdadeiro arauto dos bons costumes. Quando ele falava, todos ficavam perplexos com sua sabedoria. Tinha 32 anos, naquele ano. Quanta vez o vi se reunindo, secretamente, com Padre Juca, para solucionar algum problema da paróquia, ou então arranjando um jeito de ajudar os anciãos do asilo, ou de outras famílias pobres. Este sim era o homem a quem eu buscava amar. Não queria amar o Heitor, cuja autoestima facilmente se transformava em arrogância, o que me fez buscar outros caminhos para satisfazer a Estela de 22 anos, que necessitava de atenção e de um estímulo para viver. Fiquei a partir de então curiosa para conhecer mais João. Indaguei-o sobre o seu bom português e ele me disse que foi, com muito carinho, alfabetizado por um médico que dava assistência pelas bandas de luminosa que, na época, se chamava Candelária, e aconselhou-o a usar seus conhecimentos em momentos oportunos. Seus pais, por sorte, possuíam um pedacinho de terra que ganharam no jogo e lhes garantiu sustento quando mais novo. Revelou-me mais sobre suas origens, como a escravidão de seus avós, que vieram de Moçambique, na África, e de alguns laços mestiços. Revelou-me também seus pensamentos, o clima de incerteza que rondava o mundo e das pretensões das pessoas. E isto tudo era verdade, pois até mesmo eu havia procurado em Heitor um meio para os meus sonhos, e não um fim. Contei-lhe sobre minhas dúvidas, sobre os meus desejos que, aos poucos, estavam se acabando frente ao noivado com Heitor, a importância deste casamento, dada por minha família e o meu desejo secreto de conhecer o mundo. Tão íntimo e caloroso foi o encontro com esse homem que percebi, em pouco tempo, que meu coração já pertencia a ele. João correspondeu aos meus sentimentos. No fim do verão, houve uma fatalidade com nossa família. O filho de prima Ana, Henrique, com 11 anos, adoeceu e foi levado para Belo Horizonte. Os médicos diagnosticaram gripe espanhola, que naquele tempo vitimava o mundo, e ele acabou morrendo. Toda a família sofreu muito com esta perda. Ele foi velado em nossa casa. Prima Ana estava visivelmente tomada por uma dor de cortar qualquer coração. Debruçada sobre o pequeno caixão branco, não tinha forças para erguer a cabeça e, seu marido mesmo arrasado, consolava-a. Fiquei triste e Heitor viajava. No jardim, João, percebendo minha necessidade de atenção naqueles dias, me ouviu atenciosamente e ofereceu seus ombros como lenço e, por fim, seus lábios carnudos como consolo. Eu o procurei também. Ele não se aproveitara de minha tristeza. Não havia necessidade de palavras ou explicações. Em meio àquela tragédia, quem me consolou e se aproximou do meu coração foi João. Sabia que aquilo também não estava certo. Eu tinha uma família. Não podia me comportar como as mulheres da vida, como as que ficavam na casa de Madame Lilita, se vendendo aos homens por poucos contos de réis ou por perfumes baratos. Papai me mataria ou morreria de desgosto. Cheguei até a me confessar e a me penitenciar, duramente por causa disso. João também se apaixonara por mim. Era visível. Cantava baixinho no terreiro, debaixo de minha janela, as músicas que eu gostava, para que eu as ouvisse enquanto estava sozinha em casa. Ele era um pouco desafinado, mas Heitor voltou de viagem e não percebeu nada diferente comigo. Olhando-o agora, percebi que não sentia nada por ele a não ser um carinho de irmão, enquanto por João, nutria a cada dia um verdadeiro desejo. Mesmo assim, ficava na maior parte do tempo dentro de casa e evitava ir à cozinha, para não o ver.
Quando o encontro era inevitável, meu coração se acelerava e evitava olhar para seus olhos negros, mesmo sabendo que estes me alimentavam. Tentei, nestes dias, falar com o Heitor, mas em vão. Ele estava preso demais aos seus planos para me ouvir com atenção. Além do mais, tinha medo de qual seria sua reação. Faltando apenas uma semana para o casamento com o Heitor, minha tristeza transparecia no rosto. Mamãe e eu arrumávamo-nos para ir à missa na matriz. Como o motorista de nossa baratinha estava de quarentena, João, que já conquistara a confiança da família, iria nos acompanhar até a igreja por ordem do papai. Não contrariei essa decisão, com medo de argumentar indevidamente. A matriz ficava a cerca de 500 metros de nossa casa. Quando saímos de casa, mamãe ficou com a vista ofuscada e resolveu se deitar, pedindo a ele que me acompanhasse até o ofício, que os sinos já anunciavam. Durante o trajeto, fiquei em silêncio. Foi João quem puxou o assunto. Estela, ainda é tempo de mudar seu destino, disse ele diminuindo os passos. Mas é preciso coragem e confiança. Fiquei em silêncio por um instante, pensando no que deveria ou não dizer. Para mudar é preciso encontrar uma razão. Minha voz estava baixa e suplicante. Não teremos outra oportunidade. Você pode escolher, neste instante, o seu destino, disse ele, apontando com o dedo a bela porta talhada da matriz, ao final da rua, onde seria o meu casamento em alguns dias, e que, naquele instante, se enchia de fiéis. Neste instante, respirei fundo. Ou então me acompanhar e encontrar uma nova razão, concluiu João. Fiz então a minha escolha. Foi então, meu neto, que diante desta escolha resolvi fugir com João, às vésperas de meu casamento. Esperei aflita até a quinta-feira para descobrir o plano de João para a fuga. O casamento seria no sábado, à tarde. João dissera a papai que iria às pressas a Pouso Alegre ver um tio que adoecera e não poderia dar assistência à família no dia do casamento. Deixou em um lugar combinado uma carta, me informando que a fuga se daria às vésperas. Durante a vigília, no caminho conhecido como Morro do Tiro, caminho das terras da Serrinha, que possuía este nome devido aos inúmeros duelos que lá ocorriam nos tempos de outrora. A noite da fuga chegou e, para a minha sorte, com um céu limpo e de lua cheia. Como o meu quarto, bem como os de minhas irmãs, tinha único acesso pelo quarto dos pais, conforme o costume das casas daquele tempo, pedi que dormisse no oratório da casa, que ficava à entrada da porta principal, para pedir a proteção do Sagrado Coração. Meus pais a custo engoliram a ideia, mas acabaram cedendo, vendo nisto como uma preparação para a minha despedida da família. Levei as cópias da chave e uma capa escura de papai para lá, esperando até o início da madrugada, rezando para que Deus e eles me perdoassem por aquele gesto de loucura. Ao perceber que todos dormiam, retirei-me silenciosamente pelos fundos da casa, sem saber como seria meu dia de amanhã. Por sorte, os cachorros não latiram. A lua cheia iluminava o caminho, clareando a estrada de terra, enquanto descia pelas bandas do grupão. Um vento frio de outono atiçava a capa que eu vestia. A estrada estava deserta e as únicas luzes acesas eram das lamparinas de querosene do bordel da casa de Madame Lilita, vistas de longe. Se não fosse o amor por João, eu me sentiria como uma meretriz de lá. Foi possível observar uma estrela cadente e as duas torres imponentes da matriz, com um brilho prateado pelo luar, a certa distância. Não havia deixado nenhuma carta, nenhum bilhete. Relatando aquela decisão, não busquei os conselhos de ninguém. Chegando ao Morro do Tiro, no local combinado, tentei ouvir o barulho de algum cavalo. O silêncio só não era total devido aos pios das corujas e de outros animais do mato. Assoviei 2 ou 3 vezes e nada de João. Minha cabeça entrou em desespero. O que era para se tornar um romance, a cada segundo se tornava um filme de terror. João não estava lá. Havia me abandonado e aproveitado de meus sentimentos. Temendo a sorte de toda aquela aventura, voltei para a casa arrasada e em prantos. Já dentro de casa, me sentia como Judas. Li e reli, sob a luz de velas, a carta de fuga deixada por ele e,
No final da carta, a frase: "Sou tua luz para a tua esperança, te amo." Então por que havia me abandonado? Estava tão distante com toda aquela história que quando percebi, as abóbodas da matriz passavam em cima de minha cabeça, enquanto meus pés desfilavam no tapete vermelho. Minha sobrinha Florípides jogava pétalas brancas à minha frente, e papai me conduzia pelo braço ao altar. Fui entregue a Heitor, que estava com um semblante estranho. Jurei por fim os votos de fidelidade diante de Padre Juca e troquei as alianças. Parecia que o tempo passava tão rápido. Os cumprimentos, a chuva de arroz, a festa e minha cabeça indiferente a toda aquela alegria. "Onde está João? Quando precisamos dele?" perguntou mamãe, preocupada com quem levaria as malas ao sairmos. Sentia o gosto ácido daquele nome em meu coração. Em nossa nova casa, minha cabeça delirava ao me sentir tocada por Heitor. Estava exausta por tudo que ocorrera. Se o corpo não podia fugir naquele momento, meus pensamentos estavam a léguas de distância. O teatro parecia correr bem. Foi então que o inverno chegou. As festividades de São Pedro e São João, em junho, faziam com que muitos moradores da roça fossem à cidade para as celebrações litúrgicas. Famílias inteiras vinham de charretes, e trupes alegravam a cidade com seus autos e danças típicas. Ao anoitecer, balões cruzavam o céu e, quando já era tarde, as famílias voltavam para suas casas, onde terminavam suas festas em seus clãs. Mantendo este costume naquele ano, foi noticiado pelos transeuntes que uma estranha luz cruzava as bandas do Morro do Tiro, possuindo uma coloração jamais vista, semelhando-se às dos pirilampos, o que deixou a muitos perplexos e assustados. Cruzava a estrada passando por caminhos do local que nenhum humano poderia passar, atravessando, por exemplo, um lamaçal. Algumas autoridades, céticas ao fenômeno, alegaram a princípio que se tratava de balões. Entretanto, o episódio se repetiu várias vezes, no início do mês. Pessoas devotadas acreditaram que se tratava de uma mensagem sobre o juízo final. Beatas entoavam cânticos durante o fenômeno. O que sobrou para o Padre Juca aguentar com paciência as especulações e ainda pedir calma e cautela em suas homilias à espera de uma posição da cúria da diocese. Os que as viam ficavam admirados com sua beleza. Enquanto isto, em casa, a vida com Heitor me sufocava e me fazia indiferente a todo o alvoroço na cidade. Ele não me escutava e era agressivo comigo. Foram por ele me impostas restrições, não podendo sair de casa nem para visitar a família. Já estava com saudade de mamãe que, com o passar dos tempos, percebeu o problema de casa. Para me fazer dependente, ele escondia até mesmo os jornais, e meus livros eram selecionados por ele. Percebia no seu olhar um ódio por mim. Não se assemelhava em nada com o Heitor apaixonado, que me olhava montado em seu cavalo na estação de trem. Ele me provocava. Até mesmo os desenhos eram motivos para uma briga. Por sorte, devido à encomenda de um retrato do ex-presidente Wenceslau, que voltara a passeio à sua terra natal, pude realizar estes trabalhos com maior liberdade, pois gozei de certos prestígios. Em uma visita, minha irmã perguntou-me como andava o matrimônio, questionou sobre meu semblante cansado e a aparência desleixada de Heitor. Meu sobrinho Peto, admirado com a história da luz, fez birra para que eu fosse ver com ele o estranho fenômeno que atraía, com o passar do tempo, mais curiosos ao Morro do Tiro. Quando estes fenômenos começaram a ocorrer? Perguntei à minha irmã. Nas vésperas de seu casamento. Falamos sobre isto na festa. Não te lembras? É claro, disse-lhe dissimulando. Que cabeça a minha, como pude me esquecer. Por um instante, me veio a figura de João na cabeça e os dizeres da carta da fuga. Heitor de súbito mudou. Embora já não me assustasse com seus comportamentos imprevisíveis. Com o passar do tempo, ele tornou-se cada vez mais misterioso e quieto. Não acompanhava as reuniões do partido e me permitiu sair livremente. Poucos dias depois, fortes enjoos me atingiam, o que ficou claro para a mamãe se tratar de uma gravidez. Heitor,
Ao saber da notícia, não se alegrou e quebrou o silêncio dizendo estar profundamente decepcionado comigo. Agosto chegou. Completei o 4º mês de gestação com uma dúvida mortal. A cada dia morria algo dentro de mim. Ao final das tardes à matriz, tentando encontrar um pouco de paz, olhando os vitrais e me ajoelhar aos pés da imagem do São Caetano, o padroeiro da cidade, pedindo a ele um milagre ou pelo menos um esclarecimento de minha vida. Precisava entender por qual motivo os sonhos de minha juventude haviam desaparecido como as flores roxas do ipê do grupão. Por que me deixei seduzir por João? Por que Heitor tomara as rédeas do meu destino e qual seria o desfecho daquela gravidez? Creio que de alguma forma fui atendida. Durante as festas do padroeiro, famílias faziam caravanas para acompanhar a novena. Algumas aproveitando para ver a luz e se divertirem com os jogos, bolinhos caipiras e vinhos quentes das festas. Era uma sexta-feira, 7 de agosto, dia do santo. Após a missa solene e uma enorme procissão de velas entoando cânticos pelas ruas de terra de Vila Brás, Heitor pediu que eu fosse com ele à quermesse, pois seus pais eram os festeiros daquele ano. Por algum motivo, nos desencontramos durante a festa. Primo Victor, junto com sua esposa, me fazia companhia contando-nos suas aventuras em Belo Horizonte. Olhávamos a arquitetura da antiga matriz, os sinos visíveis nas torres que badalavam de forma ritmada. Nas 3 janelas, na fachada da igreja, fora colocados bandeiras de veludo vermelhos e o relógio acima das janelas e ao centro desta apontava cerca de 6 horas da tarde. Já era noite e muitos já se recolhiam para suas casas. Procurei então Heitor para irmos para casa. Vi ele de costas, próximo aos cavalos, com 2 de seus camaradas, aparentemente nervoso, segurando o chicote na mão. Aproximei-me e ouvi o seguinte diálogo dele com um criado embriagado. Fizemos um bom trabalho, não foi, Heitor? Fizeram. Mas não fales alto, pois tu já estás alterado pela cachaça. Não coloques tudo a perder. Mas você não parece satisfeito. Você não conseguiu Estela e acabar com o problema? Estamos casados pela lei de Deus. Estela é minha propriedade até que cesse o sopro da vida em nossas narinas. E isto é o que realmente importa. Mas confesso que estou confuso pelos últimos acontecimentos. A luz, também estamos com remorso. Dizem que é coisa de alma penada. Arrependestes? Acaso sou homem de se arrepender? Só lamento não o ter levado ao duelo ao estilo de nossos antepassados, disse Heitor, enquanto retirava a garrafa das mãos do homem. Ouvindo aquelas palavras, conclui que João não havia me abandonado. Papai adoeceu tempos depois. Os médicos procuravam descobrir a doença. Os amigos de papai, fazendeiros, vinham lhe dar apoio. Nesta ocasião, vi pela última vez Dr. Venceslau, que se assemelhava com seu pai, Coronel Francisco, e contava aos conterrâneos sobre o samba, ritmo musical que surgia no Rio. Papai faleceu em setembro, uma semana antes do aniversário da cidade. Quanto ao mistério, numa reunião, dirigentes da Vila Brás, autoridades da diocese e outros nomes relevantes da região tentavam analisar os fatos envolvendo a luz que caminhava e constataram que não se tratava de nenhuma brincadeira. Não havia ameaça à ortodoxia da fé, nem aos interesses do Estado. Contudo, foi sugerida cautela e discrição. A notícia chegou a muitas cidades. Perguntei à tia Judith, muito religiosa e que fora me visitar, se o fenômeno da luz poderia ser coisas de alma penada. Ela disse que estas coisas não existiam, mas poderia ser um sinal de esperança a muitos infelizes. Criei coragem e contei-lhe sobre João. Para o meu desespero, ela ficou uma fera. Disse que eu havia traído o nome da família e a educação que recebi. A tia saiu furiosa de casa, como nunca havia lhe visto, e me deixou aos prantos em casa, como no dia em que, na madrugada, sai fugitiva de casa. Dias depois, ela voltou em casa, sentou-se à beira da cama, dizendo: "Tira este semblante de luto, pois já sofri como você. Vou lhe ajudar caso necessário." Heitor viajou a trabalho, no início de outubro,
por 2 meses, a São Paulo. E tia Judite ficou em casa comigo. Ganhei uma aliada e uma amiga íntima ao mesmo tempo, o que me fez ganhar mais confiança para suportar as adversidades. Comecei a cuidar de mim. Sentada diante do espelho, pude reparar na beleza de minha juventude e procurava entender por que João e Heitor me escolheram. Reparei novamente em meus olhos azuis, em meu bem traçado e fino nariz e o quanto minha boca fina ficava ressaltada pelo batom. Recebia os cuidados da tia, que logo tratou de me pentear à moda daquela década e me sugerir usar um belo vestido. A casa onde vivíamos se encheu de paz e alegria. Prima Ana fora em casa tocar sonatas lindíssimas de Mozart e Chopin, enquanto sua filhinha de 7 anos nos mostrava os passos aprendidos no balé. Num outro dia, a tia e eu estendíamos um tapete na sala e deitávamos comendo trufas, olhando para o teto alto da sala, discutindo o estilo da decoração, ou então olhando o céu azul ou ainda observando o movimentado armazém do Senhor Augusto, enquanto bordávamos à beira da janela ou indo fazer compras no mercado municipal. Quando íamos ao mercado municipal, descendo pela ladeira da Matriz, encontrávamos muita gente que vinha comprar mantimentos para abastecer suas despensas. Era difícil não se esbarrar nas outras pessoas, e tínhamos que ter cuidado com as bicicletas. Os cheiros das frutas atiçavam os paladares e provamos juntas frutas expostas nos balcões. Encontrávamos dentro do mercado muitos familiares que perguntavam pela família e sobre como andava minha gravidez. Ouvia-se de tudo dentro do mercado, desde os rapazes discutindo o novo escudo do time corintiano até as novas ordens do senhor bispo, sem contar na luz do Morro do Tiro, que tal fato passou agora a se chamar Luz que Caminhava. Neste passeio, conheci melhor tia Judite. Ela contou-me que, quando tinha minha idade, se apaixonou por um republicano em meados de 1878, meses depois da inauguração da Igreja Matriz, mas não teve a sorte de se envolver com ele. Esse homem lhe propôs levá-la para São Paulo, mas ela não se atreveu a partir. Só voltou a vê-lo em 1890, quando houve a comemoração de lançamento do primeiro jornal da cidade, O Vargem Grandense. Ele estava casado e tinha 3 filhos. Passeávamos pela manhã. Ficávamos observando as crianças dançando ciranda na rua e ouvindo os hipnotizantes sons dos violeiros no comércio do Senhor Augusto. Naqueles dias, redescobri novamente a Estela, sonhadora e destemida. Resolvi ir ao encontro da luz. Por volta das 21h, horário em que a luz surgia, saí na companhia da tia e fomos caminhando na direção do Morro do Tiro. O céu estava carregado, sem lua e o ar quente e parado. Contava-lhe sobre a aflição da noite da fuga, a tristeza de tentar abandonar a família. A uns 100 metros da subida do morro, pedi à tia que me deixasse ir sozinha, pois precisava confirmar uma suspeita. Não havia nenhum curioso no local. Caminhei segurando um rosário nas mãos e pedi um sinal de minhas suspeitas. A luz apareceu à minha frente. Era como se o mundo por um instante tivesse parado, deixando-nos a sós. Pouquíssimo tempo depois, desapareceu. Voltamos para casa, esperando o desfecho daquela história. Em dezembro, Heitor voltou para casa e ficou admirado com a minha transformação. Ele também mudara. Vestia um terno claro e mudou o corte da barba. Disse-me que desejava a criança e que o passado conflituoso deveria ser esquecido. Disse que devíamos nos perdoar uns aos outros e a nós mesmos. Tudo o que ele dizia soava estranho. Depois das festas de Ano Novo, durante a tarde, chamei tia Judite no quarto, pois a bolsa havia estourado. No céu, um forte temporal se aproximava. Ela correu em busca de parteiros no bairro Vargem Grande. Antes que as contrações ficassem mais fortes, acendi as velas do candelabro na cômoda e eu consegui providenciar as toalhas e a jarra com água quente, pois fiquei sozinha em casa por um pequeno tempo. Heitor estava nas fazendas de Monjolinho. Quando a titia chegou com as parteiras, as contrações estavam fortes e havia me deitado na cama. O vento forte da chuva entrava pelo quarto, pela janela aberta, que
que me esqueci de fechar, apagando algumas velas. Trovejava muito. Por fim, seu pai veio à luz. As parteiras olhavam-se confusas e titia saiu com elas do quarto para conversar. Heitor, uma hora depois, entrou no quarto molhado pela chuva. Me beijou e olhou o berço. Meu Deus! Meu Deus! Gritou ele. Abriu a janela e, ajoelhando-se em frente à parede, de costas para mim, resmungando endoidecido. Como lhe havia dito no princípio, meu coração saltava pela boca e, apreensiva, olhava, sentada na cama, a criança que há pouco dei à luz. Seus olhinhos olhavam fixamente as velas no candelabro, sob a cômoda, que estavam acesas ao lado de uma imagenzinha da Virgem. Ele então dirigiu a palavra a mim. Você acha, Estela, que sou um idiota? Jurei a você o meu coração todas as vezes que vi a sua beleza à porta de sua casa. Você não sabe o quanto eu lutei por este amor e o que fui capaz de fazer por este sentimento. Matar um homem é prova de amor? Ao menos explica-me como, perguntei-lhe. Ele respondeu. Na manhã que você foi à missa, na companhia de João, eu estava andando a cavalo. Vi quando vocês mudaram o percurso. Segui vocês se retirarem em direção à ponte de ferro que vai ao caminho de São José do Paraíso. Quis matá-los naquele momento, mas fui ingênuo. Não pensei que você, Estela, fosse capaz de tanto. Fui para minha casa arrasado. Pedi para seu sobrinho, continuou Heitor, me contar em segredo tudo o que se passava dentro da sua casa em troca de alguns réis. Pobre criança! Contou-me sobre a carta e, por um descuido seu, ele a pegou e me entregou. Li aquela loucura da fuga e do encontro marcado à meia-noite, no Morro do Tiro. Meus capangas estavam lá, antes de você chegar. Não sujei minhas mãos. Eles que deram fim à vida deste João, com um tiro certeiro de uma garrucha, e deram fim no corpo. Não fiz nada de errado. Apenas preservei meu nome de cair na boca das pessoas. Sei que você foi até o morro, naquela noite, e não o encontrou. Tenho tido todos os dias pesadelos, por causa desta bendita luz. Não sou ruim, Estela, mas entenda que eu tinha um nome a zelar. Você não conhece o mundo como eu. Teus sonhos de menina não servem de nada neste mundo de ambições. Mesmo assim, quis você como mulher para lhe proteger e não para destruir teus sonhos. Mas não pensei que você fosse capaz de tanto. Não posso continuar ao teu lado depois disto. Não viverei mais com esta vergonha. Escuta o barulho lá na sala de tua família. É diante deles e da sociedade de Vila Brás que você terá que responder por suas atitudes. Sou orgulhoso. Você terá, a partir de agora, que seguir seu caminho sozinha. Terás minha herança, mas perdestes o nome. Não responderei nada diante de ninguém, a não ser de Deus. Heitor pegou na gaveta algumas drogas para o coração e saiu do quarto beijando a imagenzinha da Virgem. Naquele instante, compreendi a mente conturbada de Heitor. Levantei-me, respirei fundo, peguei aquele bebê moreninho no colo e fui até a sala. Depois disto, houve dias muito turbulentos. Houve muito falatório. Heitor foi encontrado morto nas proximidades do Santo Cruzeiro. A decepção da família só não era pior por causa da ausência de papai entre nós. A vida continuou. Mamãe abençoou-me e fui embora desta cidade de cabeça erguida. Por sorte, a herança dele garantiu-me segurança por muito tempo para criar seu pai com maturidade e dignidade, e me redimir com a criação desta nova família. A luz nunca mais apareceu. Foi feita uma Santa Cruz no local das aparições que, até hoje, lá se encontra. Vila Brás, 2 anos depois, mudou seu nome. Hoje, se chama Brasópolis. Espero que essa história lhe sirva para melhor compreender a sua vida. Que os tempos mudam e vai curando as feridas e nos fortalecendo à medida que nos abate. Aqui está, meu neto, a carta deixada por João na noite da fuga. Minha amada Estela, não consigo deixar de pensar em você. Agora que este amor existe dentro de nós, não há como deixá-lo apagar. Vamos nos aventurar por este mundo que tanto sonhas desbravar. Construirmos juntos nossa história. À noite, na hora que os sinos tocarem meia-noite, saia de casa e venha até o Morro do Tiro. Te espero. Fugiremos a cavalo. Não te preocupes em deixar teu povo e tua casa. Vila Brás continuará aqui.
Gerações virão para repovoar nossa terra. Outras pessoas virão para lutar por um amor, como nós. Vamos partir. Você não verá esta cidade, bem como sua família. Não temas, meu anjo. Nada que o amor não faça reencontrar no futuro. Os lugares e as pessoas no fantástico mundo do coração. Você é minha e eu sou teu. Sou tua luz e tua esperança. Te amo, João.